Bom, agora começou, tá, pessoal? Hoje, 10h10, né, como eu falei, tive uns 5 minutinhos de atraso aí de problemas técnicos, porque eu já vinha de reunião desde as 9 da manhã, então acabei me atrasando os 5 minutos, mas deu certinho. Turma, hoje a gente tem a página 152 para corrigir, que eu tinha pedido para vocês, tá? Essa página 152, ela era uma produção que vocês tinham que fazer para mim, né? Naquelas linhas, e era sobre o seguinte: What about you? What would you like to do in the future? Write a test about it. Mention the job, why you like it, and where you like to do to work. Write about 40 words. Então, o que nós tínhamos? Nós estamos trabalhando com uma unidade que fala sobre profissões, né? Fala sobre jobs. E esse trabalho, essa unidade, ela está perguntando para vocês o que vocês pensam em ser no futuro, por quê, onde fazer isso, né? E aí eu queria saber de alguém, se alguém já pensou nisso, já pensou o que quer ser no futuro, o que quer fazer, onde quer trabalhar? Ou ainda vocês acham que está muito cedo para isso? Bom, eu já pensei uma vez, mas eu acho que eu sou tão desastrado, mas tão desastrado que eu acho que eu pensei em outra coisa. Eu também pensei. Qual é a profissão que tu já pensou em seguir? Vamos ver o Lucas e depois vamos ver o Arthur. Lucas, que profissão que tu pensou em seguir? É ser médico. Médico? É. Muito bem. E tu, Arthur, qual a profissão que eu acho que eu vou ser quando crescer? Designer de games. Vou fazer jogos de videogame. Designer de games, designer, né? A gente tinha essa profissão ali na nossa página 151, né? Que era a letra F, a game designer. É uma profissão que, na verdade, é nova, né? É uma profissão do futuro, porque esses games, eles começaram a ter mais visibilidade agora, né? Então, muito legal mesmo. E alguém me colocou ali no chat que muda toda semana, né? A Aninha. A Ana, cada semana eu mudo de ideia. É normal, né? Eu não sei se eu comentei para vocês assim. Ô, Souza, vamos trabalhar junto então, Souza. Sora, tu comentou que tu tinha começado a fazer, se eu não me engano, alguma coisa. Oi, Antônio. Oi. Que é? Tu comentou na última aula que tu... Fiz uma coisa, depois troquei para outra, né? Então é isso aí mesmo, né? A cada semana mudar de ideia não tem problema nenhum. E o Pietro, o que o Pietro estava falando? Quer ser game designer também? Eu falei pro Souza, vamos trabalhar junto então. Isso aí, montem uma startup, comecem a trabalhar numa pequena empresa, já dá para fazer isso desde agora. Você já tem, né? Aproveitem esse tempo que vocês estão em casa para produzir, para fazer coisas diferentes, né? Bom, gente, então assim, ó, esse tema eu não vou corrigir de cada um, porque senão, né, não tem como a gente avançar, mas vocês tinham que escrever um pouquinho sobre vocês e o que vocês queriam ser no futuro, tá? Além disso, pessoal, na semana passada abriu para vocês a página 153, né? Para que vocês lessem um texto chamado ali She Was a Dancer. Confere, vocês leram ali? Esse do Antônio, eu posso pedir ajuda para ele, que ele vai me ajudar, né, Antônio? Né? Então vamos lá. A página é a página 153 do livro de vocês, essa página aqui que eu estou mostrando, tá? A página 153, onde a gente tem esse texto, né, que se chama She Was a Dancer, ok? Eu vou ler rapidinho esse texto para a gente dar sequência aqui no conteúdo, tá? Então, our history is full of famous people from the past. Famous inventors, famous scientists, and famous artists. Do you know the name of the Brazilian inventor of the airplane? What else do you know about famous people from the past?
E aí, pessoal, qual é o nome do brasileiro que inventou, então, o avião? Alguém lembra? Santos Dumont. Santos Dumont. Isso aí. Santos Dumont. Isso, Santos Dumont, né? Então. Oi, Manu. A página do tema não era 153? Isso, 153, esse texto, ó. She was a dancer. Ele tinha essa pergunta no texto, né? A pergunta dizia assim, ó, do you know the name of the Brazilian inventor of the airplane? Aí eu perguntei, né? Aqui a pergunta diz o seguinte, você sabe o nome do brasileiro que... Isso, então, olha, você sabe o nome do brasileiro que inventou o avião? Aí eu tô perguntando para vocês, os meninos responderam, isso aí, tá? Só vou botar aqui que o Porto entrou, vamos lá. Continuando o texto, tá, gente? Read this test about some famous people. Can you guess who they are? Write their names. Então, para vocês lerem aquelas frases e tentarem adivinhar as pessoas que se referiam. Então, agora eu quero saber. Vamos lá. Primeira, tinha. He was a famous rock musician and an actor from the USA. His parents were very poor. He was handsome and was called the King of Rock and the Roll. Quem era essa pessoa? A primeira bolinha ali? A primeira bolinha. Eu botei Elvis Presley, seria? Elvis Presley. Yes, correct. Muito bem, Elvis Presley. Segunda bolinha, pessoal. He was an African American singer. His brothers and the sister were singers too. He was called the King of Pop. Michael Jackson? Michael Jackson. Yes, the King of Pop, o rei do pop, né? E a última bolinha, pessoal. She was a scientist from Poland. She was famous for her research on radioactive. She worked with her husband and they were responsible for identifying the X-rays. She was the first woman to win a Nobel Prize. Conheciam? Eu fiquei em dúvida, mas eu botei a Albert Einstein. Não, é uma mulher. Eu pesquisei, né? Aí eu pesquisei e apareceu Mary Curie. Perfeito, Manu, isso mesmo, tá? É uma mulher, tá, Antônio? Por isso que já tinha ali o subject, she was, ela, né? Então, essa aqui realmente era bem difícil, teria que pesquisar, assim como a Manu fez. A mulher que criou o raio-x, né? O exame de raio-x que aparece ali. Isso mesmo, ela que criou o exame de raio-x. Com o marido dela. Isso, com o marido dela. Eu tô colocando no chat ali, pessoal, a resposta. Então, a primeira é da primeira bolinha, a segunda é da segunda bolinha. Michael Jackson. E a terceira da terceira bolinha. Um dos meus clipes favoritos do Michael Jackson é aquele que ele veio aqui no Brasil. Ah, e aquele é bom, né? Bom, pessoal, eu vou me levantar aqui um pouquinho. Lucas, o teu microfone está ligado. Gente, assim, ó, eu sei que fica ruim de vocês enxergarem o quadro. E aí depois eu sempre mando foto, tá? Mas o que eu quero falar com vocês é sobre o conteúdo dessa unidade, tá? O conteúdo gramatical dessa unidade. O que a gente trabalha nessa unidade 1 do livro 2, tá? Só vou mexer aqui. E aí depois eu mando a foto, tá? A gente vai trabalhar, pessoal, com to be, porém no passado. To be past. O to be no passado, a gente tem duas formas dele, tá? A gente tem o was e nós temos o were, tá? Então, diferente lá do to be no presente, né? No to be present, que eu tenho aqui, ó. To be present, que é o presente do verbo to be, eu tenho o is, eu tenho am e eu tenho o are, né? Então, eu tenho is para he, she, it, am para I e are para you, they e we. Como que eu vou usar esse to be past?
eu vou usar para singular was e para plural eu vou usar were, tá? Então, sempre que for I was, he was, she was, ok? E it was. Where eu vou ter para you, para they, para we e para you de novo. Tá? Então, aqui eu tenho o meu to be no passado. E vocês tinham uma tabelinha aí embaixo, né? Past of the verb to be, affirmative form, né? Onde vocês já tinham ali o was e o were, né? Estão vendo a tabelinha aqui embaixo? Não entendi nada, professora. Vocês estão vendo a tabelinha embaixo na página 153. Deixa eu compartilhar minha tela que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Teu áudio para mim tá travando, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá, sai e entra de novo. Deixa eu pegar aqui as nossas aulas. Estão enxergando já as minhas telas? Sim. Sim. Sim, então perfeito. Temos aqui. Eu não peguei aqui a parte real. Ah, tá aqui. Aqui, ó. To be in the simple past. Vocês têm essa tabelinha aí no livro de vocês, tá? Então, past of verb to be. O conteúdo desse livro é trabalhar o verbo to be no passado, tá? O verbo to be no passado, ele só tem duas formas, que é o was e o were. Quando que eu uso um e quando que eu uso outro? O was, pessoal, ele é usado na forma singular. E o were, ele é usado na forma do plural. Então, sempre que eu quero me referir a estava lá no passado, né? Porque o verbo to be nada mais é do que o verbo ser ou o verbo estar, né? Quando eu trago ele para o passado, então eu vou me dizer que eu estava ou ele era, né? Então, eu vou trazer na forma do was e do were. Aqui a gente tem que preencher. Quando que eu uso... Qual o verbo to be no passado que eu uso para o he? Was. Was, porque eu acabei de dizer que no singular eu uso, né? Então, eu vou usar he was e she was. Perfeito, né? E no you e no they aqui, qual que eu vou usar? Were. Isso, were. Então, you were e they were, ok? Então, aqui vocês completavam essa tabelinha. A próxima unidade, a gente já começa a ver ele na forma negativa e na forma interrogativa, tá? Mas é muito tranquilo também, não se preocupe, tá? Vamos lá, então, pessoal. Virando a página, a gente tem a página 154, onde a gente começa a exercitar um pouquinho esse verbo to be no passado, tá? Então, diz o seguinte: now, write sentence use the prompt. Ou seja, ali onde nós temos aquele hífen, vocês devem substituir por was ou por were, ok? Levando em conta se é singular ou se é plural. Então, se é singular, eu vou usar was, e se é plural, eu vou usar were, tá? 2 minutinhos para vocês preencherem essas frases, pode ser? Ó, vocês têm esse exercício aqui. Vocês têm o primeiro, vou fazer o primeiro com vocês. Onde tem o tracinho, vocês devem escolher utilizar ou was ou were, levando em conta o quê? Se for singular, eu vou usar o was. Se for plural, eu vou usar o were. Então, por exemplo, a gente tem ali Beck, famous composer, he, German. Então, eu quero dizer que ele foi, né? Então, eu vou reescrever a frase. Beck was a famous composer. He was German. Viram que onde tinha o tracinho, eu substituí pelo was, porque é ele, né? Eu não tenho plural nesse exercício. Então, todos os tracinhos eu tenho que substituir por was, ok?
Entendido? Sim. Vou considerar. Então, 2 minutinhos para vocês fazerem isso, ok? Mais 1 minuto. Terminei, professora. Terminou? Aham. Pessoal, terminou agora os nossos 2 minutos, tá? Então vamos lá. Como é que fica a segunda frase ali da Marilyn Monroe? Marilyn Monroe was Isso. actress. Marilyn She was American. actress. She was American. Perfeito. Muito obrigada. Was. Tudo é was, né? Porque nós temos apenas o singular. A gente tem nessas. Sora, eu fiquei me sentindo porque a gente não usou. Eu, pelo menos, não usei o outro ali, porque pra mim era tudo. Era tudo Perfeito. singular. É isso mesmo, tá? Nesse exercício, a gente só usa o was, porque a gente está falando de pessoas famosas e só uma em cada frase. Como a gente está falando só uma em cada frase, a gente só usa o was. O was a gente vai usar no plural. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. Se tivesse ali a Marilyn Monroe com o Michelangelo, aí seria o outro. Exatamente, exatamente. Vamos pensar assim, ó. Se tivesse a Marilyn Monroe and Julia Roberts, por exemplo, são duas atrizes, né? Então, Marilyn Monroe and Julia Roberts were actresses. Exato, exatamente. Claro que nesse caso eu teria que comparar uma artista que já faleceu também, né? Eu quero dizer que elas eram atrizes, né? Então, aí fica X, né, Sora? X. She were, né? She were American. Aí só que na verdade eu não usaria o she, eu usaria o they, né? They were American. Tá? Então só vou usar o were para quando eu me tratar de duas pessoas, ou seja, quando estiver a frase no plural. Quando a frase está no singular, eu uso o was, tá? Então ele é mais fácil que o verbo to be normal lá do presente. Porque o verbo to be normal tem 3 utilizações, que foi que eu mostrei para vocês ali. O am, o is e o are. Agora aqui eu só tenho o was e o were. Só esses dois, tá? Vamos ver como é que ficou a próxima. Como o Antônio já disse ali pra gente, né? A gente só usou o was. Então, Ana Pavlova was a dancer. She was Russian. Yes, perfeito. E a outra, Michelangelo was an artist. He was Italian. Tá?
Só não se esqueçam de usar, que não foi utilizado ali, o artigo indefinido antes de cada profissão, tá? Então, por exemplo, aqui como eu coloquei na primeira, a famous composer, an actress, a dancer, an artist, né? Lembrando que essa regra dos artigos indefinidos, elas seguem a nossa fonética, a parte fonológica da língua. Ou seja, ele tem que levar em consideração aquilo que vem depois de som. Se é um som de consoante ou se é um som de vogal, tá? Pessoal, então, estão vendo ali a parte, esse outro exercício aqui, ó, na mesma página a gente tem essa atividade. Work in pairs, make a sentence about one famous person from the past. You can use your cell phone to find the information you need. Então, aqui... Oi? No último, a gente tinha que colocar na frente de cada profissão o an ou o a na frente. Não entendi. Isso, ó, olha só. Vocês tinham, por exemplo, aqui, ó, Beck, famous composer, né? Antes de cada profissão deles, além do verbo to be no passado, tinha que completar com esse a ou an, porque eu quero dizer que ele era um ator famoso, ou ele era um compositor famoso, ou ela era uma atriz, né? Então, por isso que em todos eu coloquei o artigo indefinido, que não tinha também, né? Marilyn Monroe was an actress, ela era uma atriz. Anna Pavalova was a dancer. Anna Pavalova era uma dançarina. Michelangelo was an artist, tá? Então, o artigo indefinido tinha que acompanhar as profissões ali também, tá? Entendido? Sim. Bom, no exercício de baixo, pessoal, eu vou deixar que vocês façam em casa. E aí, na semana que vem, eu quero que alguém leia para mim. O que vocês têm que fazer nesse exercício? Pegar uma pessoa famosa do passado. Ou seja, uma pessoa que já não está mais entre nós e que era uma pessoa famosa. Eu vou pedir que vocês escrevam 2 frases nesse mesmo sentido que a gente fez esse exercício aqui, ó. Então, vocês vão escolher um ator. Ou um esportista. Vou dar um exemplo, tá? Ayrton Senna, tá? Então, eu vou escrever uma frase sobre ele. Michael Jackson a gente já fez ali na outra... Pode ser, tá ali na outra página. Mas vamos colocar aqui, ó. Ayrton Senna. O que eu vou usar? O verbo to be no passado, porque ele era, né? Ele não está mais aqui presente, né? Então, Ayrton Senna was a famous... O que ele era? O que Ayrton Senna era? Não conhecem? Sim, mas eu não sei o que ele é. Eu sei que ele é, mas em inglês não. É a mesma forma quase, Manu. Ó, Ayrton Senna was a famous pilot. Sim. Então, Ayrton Senna was a famous pilot. Ou seja, ele era um famoso piloto. Aí eu quero botar de onde ele era, né? He was Brazilian. Ele era brasileiro, tá? Então, aqui eu já fiz uma frase de uma pessoa conhecida, né? Usando o verbo to be no passado. Então, eu quero que vocês façam mais 2 frases, tá? Com essa mesma característica, usando o verbo to be no passado, tá? A gente faz com 3 pessoas. Pode ser 2 pessoas, 2 pessoas famosas, além dessas dele que eu já coloquei, né? Então, copia dele e pode colocar mais 2, pode ser? Pode. Tá? Então, pode voltar no último slide? Posso? Neste? Peraí, eu vou tirar um print. Tá. Pera, aí, foi. Foi? Foi. Gente, página 155, então a gente tem algumas atividades, tá? A primeira atividade é esta aqui. Fill in the blanks using the past of verb to be. Então, aqui sim, pessoal, vocês vão ter que ver se vão usar o singular ou se vão usar o plural. Se a frase estiver no singular, eu vou usar o was. Se a frase estiver no plural, eu vou usar o were, tá? Então, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem esse texto e preencherem.
Was no singular, were no plural, tá? Que texto? Esse que está aparecendo na página 155. Localizou, Manu? No caso, ele está incompleto, né? Isso. Essas lacunas em branco, tu vai preencher com was ou com were. O was se tiver no singular e o were se tiver no plural, tá? Mais 1 minuto. Pronto, pessoal. Podemos corrigir? Podemos? Turma? Só mais um minutinho. Só... Tá bom, tá bom. Vou ver se entrou mais alguém aqui, mas eu acho que não, né? Gustavo Lopes, não. Matheus Silva. Matheus Silva também não, né? Só esses. Pronto, eu já conferi aqui também quem estava. Bom, gente, vamos lá então. Página 155, vocês têm activities. Fill in the blanks e use the past of verb to be, tá? Então, a gente tem que completar com o passado. Como que a gente vai completar? A gente vai ler a frase. Se a frase estiver no singular, eu vou completar com was. Então, eu vou numerar as lacunas, tá? Com números para a gente ficar mais fácil. Então, o texto começa ali. She, a princess and a fashion icon. Was ou were eu devo colocar aqui? Was. Was, perfeito. She was a princess and a fashion icon. She, espaço, born in July 1961 in England. Was ou were?
Was também, né? Porque eu continuo falando dela, somente dela. Her parents rich. Seus pais eram ricos. Então, como é os pais, é no plural. Então, her parents were rich. She, a very good pianist. Aí, então, eu volto a falar dela. Eu tenho she was a very good pianist. Ok? Her husband was... Né? Parei de numerar aqui. 3, 4 e 5. Sexto ali, né? Então, her husband was Prince Charles. They o quê? É was ou were? Were, perfeito, Lucas. They were not happy together. Her sons are Príncipe William and the Príncipe Harry. They were, perfeito. They were 15 and 12 years old when she died. Quando ela faleceu, né? No número 8, então, It was a terrible car accident. Who was she? Quem que a gente está falando? Vocês conseguiram identificar de quem está sendo falado? Diana, não é? Exatamente, Manu. Então, nesta coluna, onde eu pergunto aqui, ó, who was she? Em vez de preencher com was e com were, eu tenho que colocar o nome dela, tá? Então, eu vou colocar Princess Diana. Ok? Então, contou um pouquinho na letra A da história dela, né? Uma pessoa que já faleceu, onde a gente usou o verbo to be no passado para falar quem ela era, tá? Então, lembrando, o verbo to be, ele segue a mesma lógica do verbo ser ou estar. Oi? Ela morreu do quê? Ela morreu, aqui fala, ó. She died, it was a terrible car accident. Então, foi um terrível acidente de carro que foi provocado até mesmo pelos jornalistas que estavam seguindo ela, porque ela já estava separada e ela estava com outro relacionamento, numa outra pessoa, e os jornalistas começaram a seguir o carro que ela estava com esse outro rapaz, e num determinado momento, num túnel que tem em Londres, o carro, acho que não tenho certeza se foi em Londres, o carro acabou capotando e ela veio a falecer nesse momento, tá? Então, vamos ver a letra B de quem a gente está falando. There, a gente tem aqui, there was ou there were? Were, porque a gente está se referindo a 4 pessoas ali, né? Então, they were 4 people in the band, tá? Eu vou numerar de novo, porque como essa é a letra B, então eu vou colocar aqui letra B, número 1, were. Então, they were 4 people in the band, John, Ringo, Paul and George. They were from Liverpool, England. Their first hit, o primeiro hit dele, was, né? Então, their first hit was Love Me Do. Let It Be. Número 4, Let It Be was another of their hits. Ok? Então, Let It Be foi um outro hit famoso. What band was it? Alguém sabe? Hã? Não. Não? Os Beatles, The Beatles. Tá? Então, a letra B referia-se aos Beatles, ok? Pessoal, dúvida de vocabulário nesse texto, vocês tiveram algum? Na letra A e na letra B? Não. Não? Deu para compreender todos? Tranquilo? Yes. Acho que sim. Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer só o número 1 ali do homework
antes de encerrar a aula. Então, homework é a mesma página, página 155, tá? A gente tem a seção do homework, que é essa página aqui, ó, abaixo desse exercício. A gente tem unscrabble the words to form jobs. Vocês têm da letra A à letra F para formar palavras que sejam relativas às profissões, só que elas estão embaralhadas, então vocês têm que descobrir qual a profissão que se refere, tá? Lembrando que lá na página 151 tem um auxílio ali para vocês de diversas profissões, tá? Então, 2 minutinhos para vocês fazerem essa. A gente só escreve a profissão? Isso, só escreve a profissão. Feito? Não. Não? Mais um minutinho, então. Acabei, professor. Tá. Vamos tirar aqui. Então, vou passar aqui. Bom, pessoal, a gente tem na letra A ali que profissão? Hector. Hector. Letter B. Laura. Isso, inclusive ontem foi o dia dele, né? O dia do advogado. Na letra C, eu tenho engineer. Isso, engineer. Letter D. Doctor. Doctor. Essa era facinho, né? Doctor. A letra I. A letra E, né? No caso, eu tenho... Não sei. Musician. Não sei falar, mas eu sei. Yes. Letter F. Singer. Algo assim. Nurse. Nurse, que é a enfermeira, ok? Então, aqui completava este exercício aqui, tá? Pessoal, de tema para vocês, fica o exercício 2, eu estou anotando aqui, tá? Dessa mesma página. E a página 156, o exercício 3, tá? Que a gente já finaliza essa unidade. Amanhã abre uma atividade para vocês relativo já à unidade 2 do livro, tá? Então, aí amanhã vocês conferem lá o plural de vocês, que vai abrir uma atividade já da próxima unidade do livro, tá? E por hoje era isso. Vou parar aqui a gravação. Primeiro parar de compartilhar minha tela, né? Depois parar a gravação. Então, boa aula para vocês.